Amém? Quantos estão felizes, digam amém. Digam amém. Amém. Repita comigo: a mente de Deus. A mente de Deus. Essa semana eu estava conversando com o apóstolo L e ele soltou uma frase para mim a respeito de um pregador que passou sua vida tentando conhecer a mente de Deus. E quando ele me falou aquilo, eu confesso para vocês que eu não consegui pensar em outra coisa essa semana. E daí ontem ele me falou assim: amanhã é com você, amanhã você ministra a palavra. Eu falei: amém. Ele falou assim: você falou que Deus já tinha te dado 3 palavras lá e tal. E daí hoje eu levantei e fui pegar a palavra. Deus me falou: não é nenhuma das outras que eu te falei. Eu quero que você fale sobre a minha mente. Como Deus pensa? Como Deus é? O que leva Deus a tomar as atitudes que Ele toma? Eu quero perguntar uma coisa nessa noite: quantos aqui conhecem a Deus? Quantos conhecem a mente de Deus? Quantos sabem exatamente o porquê das coisas que estão acontecendo na sua vida hoje? Quantos têm respostas para as questões mais básicas da própria sociedade? Sabe, é tão interessante ver o desconhecimento das pessoas com relação a como Deus pensa, porque as questões mais normais para aqueles que não conhecem a Deus são feitas por aqueles que conhecem, que falam que conhecem a Deus porque estão dentro de uma igreja. Por que Deus no Antigo Testamento mata tanta gente? Por que a Bíblia fala mais de dinheiro do que de amor? Por que Jesus falava tanto de reino e a palavra igreja só é dita por Jesus uma única vez na Bíblia? Sabe, se você não conseguir entender a Bíblia e quem é o autor dela e conseguir capturar o coração do autor dela, você vai se transformar numa pessoa religiosa. Se você lê a Bíblia com uma mentalidade religiosa, você vai se tornar um religioso. Agora eu quero te dizer uma coisa: a Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia é um livro de governo. Ela começa de Gênesis, falando o projeto de Deus de colocar o homem para governar sobre a face da terra, e ela termina em Apocalipse falando de governo. A Bíblia não é um livro religioso. Jesus não era um cara religioso, e Jesus teve dificuldade exatamente por causa disso, porque as pessoas esperavam um Messias, um líder religioso. Quando Jesus reuniu os seus discípulos, ele falou: o que as pessoas dizem que eu sou? Daí eles falaram assim: uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é um profeta. E Jesus falou assim: não é isso, não é, até que alguém tem uma inspiração divina. E levanta Pedrão lá no meio e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Rei ungido, que é o significado da palavra Messias. Tu és o Rei ungido. Daí Jesus parou: opa, Pedro, para você falar isso não foi da tua cabeça. O Espírito te revelou. Agora a gente está começando a ter um ambiente propício para eu me manifestar, porque alguém entendeu que eu vim como o rei sobre a face da terra e não como um líder religioso. E quando a gente não consegue capturar a mente de Deus, quando nós não conseguimos entender quem é Deus, como Ele pensa, nós não conseguimos ter respostas às questões mais básicas da vida. E quando nós não temos respostas às questões mais básicas da vida, nós corremos o risco de nos decepcionar com Deus, porque na verdade nós não o conhecemos. As pessoas que nós mais julgamos na face da terra são as pessoas que nós não temos a oportunidade de conhecer de perto. Daí a gente julga as pessoas pela atitude, por uma palavra, pelo que ouviu falar. E tem muita gente nesse lugar aqui julgando a Deus pelo que ouviu falar, porque desconhece completamente como Ele pensa. Você já fez alguma pergunta assim na sua vida: por que Deus permitiu isso acontecer comigo? Por que eu estou passando isso? Meus irmãos, isso não é um problema seu, pessoal. Isso é um problema da igreja hoje sobre a face da terra. A igreja se prendeu tanto em métodos. A igreja confundiu tanto o padrão de sucesso. Se tornou sucesso hoje ter um montão de gente dentro de um lugar. Se tornou sucesso hoje você produzir verdadeiros shows, espetáculos gospel.
As pessoas parecem que preferem andar em bando do que serem cuidadas individualmente, porque quando elas são cuidadas individualmente, elas têm que manifestar e trazer à luz aquilo que está escondido. Agora, quando elas estão no meio do bando, elas podem continuar com seus pecados escondidos. E a igreja perdeu a referência, porque ela perdeu o entendimento de como a mente de Deus funciona. Sabe, quando eu estava preparando essa palavra, eu ouvi o Espírito Santo de Deus me dizer: alguns líderes deram o golpe na igreja. O Espírito Santo sofreu um impeachment santo. Tiraram ele do governo da igreja e alguns líderes assumiram o controle. Um verdadeiro golpe de governo. Porque Cristo é o Senhor, Ele governa, é a mente dEle que tem que ser implantada. E quando a mente de Cristo é desconhecida, é a mente de um líder que é colocada em seu lugar. Por isso nós precisamos conhecer a mente de Deus. Por isso você precisa entender como Deus pensa. Para que você não seja uma pessoa religiosa, mas seja alguém apaixonado por Jesus. Que tenha consciência plena de quem é Deus e do que Ele fez por mim e por você na cruz. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos do 11 ao 16. Um dos textos mais incríveis da Bíblia. 2 Coríntios 2, do 11 a 16. A palavra de hoje é a mente de Deus. Pois quem dentre os homens, se você não trouxe sua Bíblia, preste atenção então, ou então acompanhe comigo se você a trouxe. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para aqueles que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para quem possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Meu, que palavra poderosa. Está na sua Bíblia essa palavra aí também? Você já tinha lido isso? Sabe, a palavra aqui diz que nós não falamos com palavras ensinadas por sabedoria humana, mas aquilo que nós ensinamos é ensinado pelo Espírito, porque nós simplesmente interpretamos verdades espirituais para pessoas que são espirituais. E se as pessoas não são espirituais, elas não conseguem discernir aquilo que nós falamos, porque nós falamos por parte do Espírito de Deus. Gente, que semana puxada que eu tive. Sabe o que é você tentar falar de algo espiritual para uma pessoa com uma mente natural? Como isso é cansativo, como isso desgasta. Você ministrar espiritualmente a alguém que não consegue entender, porque tenta compreender as coisas naturalmente. Foi a conversa de Jesus com Nicodemos. Agora, deixa eu te dizer uma coisa: Nicodemos era um doutor da lei, alguém que estudava profundamente as Escrituras. E ele, por não ter uma mente espiritual, não conseguia entender o que Jesus estava falando. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Hoje, nós vivemos dias onde a chamada igreja evangélica não consegue mais ouvir com ouvidos espirituais. Existe uma igreja dentro da igreja. Existe um remanescente buscando caminhar espiritualmente, e esse remanescente consegue ouvir a voz do Espírito, mas a grande multidão, a grande massa que nós vemos caminhando, falando em nome de Cristo, está surda espiritualmente.
não consegue discernir o que é espiritual do que é natural, não consegue entender o que agrada a Deus e o que é uma realização pessoal, estão perdidos. E Deus, nesse tempo, Ele tem um compromisso de levantar uma igreja que Ele sonhou. Deus está levantando um povo e está disposto a se comunicar e se relacionar com um povo, que foi o projeto original dele desde o primeiro Adão. Quando ele vinha e se comunicava com Adão, esse projeto não mudou, porque Deus não muda, Ele quer falar com o homem. Mas para que esse homem consiga entendê-lo, esse homem precisa ter o Espírito de Deus, porque só o Espírito de Deus discerne a mente de Deus. E esse texto da palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Amém? Eu queria falar uma coisa para vocês. Tem pessoas que estão presas hoje na igreja nos seus ativismos. Toma cuidado, meu irmão. Toma cuidado com o ativismo. Toma cuidado você que está acostumado a ficar na recepção. Toma cuidado você que está acostumado a ficar no som. Peça para mudarem vocês, para alterar a sua escala, para que vocês... Tem gente que eu não vejo, faz tempo que eu não vejo sentada num banco para ouvir. Isso é perigoso, você se tornou um ativista, você está fazendo as coisas de forma mecânica. Você pode morrer dentro da igreja. Se você não parar para ouvir a voz de Deus, meu irmão, se você não ouvir a voz de Deus, casamentos estão fadados ao fracasso. Essa semana eu recebi um pedido de ajuda. Uma pessoa com muitas posses, uma pessoa muito bem financeiramente, uma pessoa que a crise não pegou nem de perto, mas está com o seu casamento acabado. Sabe por quê? Porque tem tudo que pode ser que você ache que está fazendo falta na tua vida hoje, mas não consegue ouvir a voz de Deus. Se você não consegue ouvir a voz de Deus dentro do seu casamento, você vai sempre se achar o dono da verdade, e você vai ter problema. Esse casamento acabou. E essa pessoa desesperada falava assim: mas não falta amor. Eu falei: mas quem disse que o amor é a base para um casamento dar certo? Se você não conhece a Deus, você não pode nem me falar que você sabe o que é amor, porque Deus é amor. Se você não conhece a Deus, você não sabe o que é amor. Casamentos acabando, porque as pessoas não conhecem a Deus. Um empresário me chamou essa semana e me perguntou: eu não sei mais o que eu faço da minha vida. Como que eu faço para conseguir tocar a Deus, Kiko? Eu sei daquela história que aquela mulher tocou em Jesus e um toque ela foi curada. Eu falei assim: aí que está o teu problema. Jesus não quer ser só tocado por você para resolver o seu problema. Você está buscando tocar nele para resolver um problema, mas ele quer se relacionar com você. Enquanto você quiser tocar nele para resolver o teu problema, você vai ficar que nem um cachorro correndo atrás do rabo. Não tem solução para a tua vida, porque faz 10 anos que você frequenta uma igreja tentando correr para tocar Jesus, mas não é isso que Ele quer. Ele quer transformar a tua realidade, a tua mentalidade, a tua cultura. Ele quer poder falar com você e você ouvir. Porque quando você fala, quando Ele fala e você ouve, você não fica mendigando por um toque, você o tem por inteiro. Uma pessoa que fala para mim: eu quero um toque, é uma pessoa que não entende quem ela é, porque para você está disponível não só um toque, está disponível a presença constante do Filho de Deus. A mente de Deus é mais importante do que a mão de Deus. Eu vou repetir isso. A mente de Deus é mais importante que a mão de Deus. Muitas pessoas vêm à igreja buscando a mão de Deus, o favor de Deus, o toque de Deus, a bênção de Deus, mas passam anos sem nunca terem buscado compreender como funciona a mente de Deus. Não estão preocupadas em conhecer o pensamento dele, estão preocupados em saber
como Ele pode me abençoar. Querem a mão, mas não querem a mente. E é verdade, um toque dele produz cura. Mas por que eu queria um toque que se produz cura, se eu posso carregar a presença dele dentro de mim por completo? Nós podemos seguir com essa mentalidade, seguindo a ele de longe, e quando precisar, você aperta ele no meio da multidão e tenta dar um toque, e pede uma bênção, um milagre. Você pode seguir, você pode continuar desse jeito, ou você pode definir nessa noite, romper com essa mentalidade, aprender a desenvolver um relacionamento com Ele, a conhecer os seus pensamentos. Conhecer a Deus é mais importante do que receber as bênçãos de Deus. Eu quero repetir isso para você: conhecer a Deus é mais importante do que receber as bênçãos de Deus. A mente de um homem que se habitua a conhecer a Deus é uma mente que irá governar. A mente que se habitua a receber irá escravizar. Uma pessoa que tem o hábito de buscar o conhecimento de Deus, ela naturalmente se transformará numa pessoa de governo. Uma pessoa que se habitua a buscar Deus para receber algo, ela vai estar sempre caminhando como uma escrava. Porque ela, ao invés de descobrir quem ela é, ela fica mendigando por aquilo que já pertence a ela. Quando eu estava estudando sobre essa palavra, sobre a mente de Deus, e a gente começa a entender qual foi o projeto de Jesus quando veio estabelecer a igreja. Essa palavra igreja no original é a palavra eclésia. E essa palavra eclésia ou eclesia, muitas vezes ela é traduzida de uma forma não equivocada, não errada, mas insuficiente para manifestar a plenitude do que ela significa. Muitas pessoas traduzem eclésia como chamados para fora, que não está errado, mas eclésia é muito mais do que chamado para fora. Essa palavra não era uma palavra nova que Jesus lançou para explicar o que era a igreja. Essa palavra foi uma palavra criada pelos gregos, que foram os primeiros, foi a primeira civilização a de fato se aprofundar no estudo de liderança. Os gregos começaram a estudar tanto que o governo romano da época de Jesus tinha como seu projeto de governo o modelo de eclésia. Sabe quando havia um modelo de governo onde, por exemplo, Pilatos estava governando, ele escolhia o seu senado ou sua equipe de governo. Essa equipe de governo era escolhida individualmente. Ele falava assim, ele assumiu o trono, ele assumiu o governo, então ele falava assim: eu quero para minha equipe de governo, para o meu senado, Maicon, Bruno, Ezequiel, Toledo, vocês vão fazer parte da minha equipe de governo. O rei ia lá e determinava. E essas pessoas, elas tinham que gastar tempo na presença do rei. Vem aqui comigo as pessoas que fazem parte da minha equipe de governo. Eu vou começar a andar aqui, vocês andam atrás de mim, como um símbolo disso. Eles tinham que caminhar junto aonde o rei ia, eles iam atrás. O que o rei falava, eles tinham que ficar atentos e anotando. Eles tinham que o tempo inteiro, tudo que se fazia era exatamente isso. Eles tinham que o tempo inteiro pegar o jeito do rei. O jeito do rei cumprimentar, o jeito do rei se comportar, os atributos do rei, eles tinham que receber tudo isso. Porque essa equipe de governo, minha equipe de governo, essa equipe de governo era a eclésia que estava sendo preparada para que quando Roma conquistava um novo local, apostolicamente era enviado uma equipe, apóstolos, formada por uma eclésia de pessoas que tinham a mesma mente de o rei. E quando elas estabeleciam o governo naquele lugar, era a mente do rei traduzida em leis, porque o Senado fazia isso, que era colocado em prática naquele lugar. Essa é a tradução da palavra eclésia. Então é chamado para fora por quê? Porque eles iam para outras áreas de governo e manifestavam a mente do rei. Ou seja, o papel da igreja é produzir sobre a face da terra um governo que foi estabelecido na mente de Cristo.
Se nós não temos, preste atenção, se nós não temos conhecimento da mente de Deus, como nós podemos estabelecer qualquer tipo de governo na terra? Como as pessoas falam de governo na igreja se não conhecem a mente de Deus? O único governo que a igreja pode estabelecer é o governo fundamentado na mentalidade de Deus, que é a eclésia. Se a eclésia não conhece a mente de Deus, não serve, não está apta para estabelecer governo. Conhece a mente de Deus, então tá bom, vai governar. Não conhece, está fora, pode sentar ali. Ali é o seu trono, vai lá, está apto. Você conhece a minha mente, não sabe como eu penso, está fora, sai fora, não pode governar. O rei só enviava pessoas que estavam habilitadas para transcrever em formato de lei exatamente aquilo que ele pensava. Sabe o que isso quer dizer? Obrigado, vocês podem voltar para os seus lugares. Se nós não buscarmos incessantemente conhecer a mente de Deus, nós nunca saberemos o que é o governo de Deus através das nossas vidas na terra. O governo que Deus quer estabelecer em qualquer área. Nós estamos aqui falando com empresários, com políticos. Todo governo que nós estabelecemos, nós temos uma responsabilidade gigante de conhecer a mente de Deus para saber exatamente o que Ele quer manifestar sobre a face da terra. Isso é eclésia. Amém? Eclésia é muito mais do que sair para fora. Eclésia é uma equipe de governo montada pelo rei. Isso nos remete a tantas outras coisas. Se é o rei que escolhe, eu quero te dizer uma coisa. Por isso que a Bíblia fala que nós somos chamados. Ele nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos a Ele. Ele nos escolheu, porque é o rei que escolhe a sua equipe de governo. Você foi escolhido por Deus a dedo. Ele sabe com quem Ele precisa, quem Ele pode contar para estabelecer governo. Ele sabe. Ainda que você não se veja apto, ainda que tenham pessoas que nos acusem, nos julguem e falem mal, porque esses loucos acham que vão mudar o mundo, que falam de governo. Nós não achamos por nossa conta, não, nós achamos porque Deus falou isso. E sabe quem nos julga? É porque não conhece a mente de Deus, porque a mente de Deus é uma mente de governo, é uma mente de transformação. E se a igreja achar que ela não pode transformar o mundo, então esquece. Acabou o seu papel sobre a face da terra. Ela está aqui para produzir transformação. Esse é o papel da igreja. Aleluia. A responsabilidade da eclésia é transformar a vontade de Deus em governo na terra. Como que eu vou transformar a vontade de Deus se eu não conheço essa vontade? Se eu não conheço a sua mente? Sabe, essa semana foi uma semana de muita angústia para mim, porque eu pedi para Deus: abre os meus olhos para a realidade da igreja sobre a face da terra. E se a gente não tomar cuidado, a gente se acomoda numa realidade local, ou pessoal, ou ministerial. Sabe, você não pode se acomodar na sua realidade local, ou pessoal, ou ministerial. Pode ser que você esteja confortável aqui, pode ser que eu esteja confortável aqui, fala: graças a Deus, o ministério Sonho de Deus está indo bem. Nós temos visto e percebido a presença de Deus continuamente aqui. Mas Deus não está satisfeito com isso, porque Ele nos chamou para transformar a história. E quando você olha a realidade da igreja, é uma realidade triste, é uma realidade de trevas. Nossa, Kiko, agora você pegou pesado. Você sabe o que significa a palavra ignorância? A tradução da palavra trevas na Bíblia é ignorância. Quando eu falo que a igreja está em trevas, é porque a igreja está caminhando em ignorância. A igreja está caminhando em desconhecimento, porque a igreja hoje não conhece a mente de Deus. E você sabe o que significa a palavra luz? A palavra luz significa conhecimento. Quando Jesus fala: eu sou a luz do mundo,
Sabe o que ele está falando? Eu estou trazendo conhecimento a um lugar de ignorância. Eu estou trazendo revelação de quem é o Pai para aqueles que estão presos na religião. E quando ele foi para o Pai, ele falou assim: eu vou, mas vocês ficam. Vocês agora são a luz do mundo. Vocês têm que trazer conhecimento a um lugar de ignorância. O papel da igreja é trazer a revelação da mente de Deus para a humanidade. Agora, se a igreja não conhece a mente de Deus, a igreja caminha em trevas. A igreja caminha em ignorância. Quando as pessoas vêm à igreja para buscar uma bênção, para buscar uma cura, para buscar, elas podem, elas devem, isso faz parte do pacote. Mas nós precisamos libertar a igreja dessa ignorância, desse desconhecimento de quem é Deus. Vocês estão comigo? Quem é o príncipe das trevas? Por que Satanás é o príncipe das trevas? Porque ele luta desesperadamente para manter você no desconhecimento de quem você é e de quem é Deus. A luta de Satanás é para que você não reconheça quem você é, a identidade que você tem. Quando você sabe a plenitude de quem você é, ele sabe que ele está fadado a fugir, a correr. Ele morre de medo de alguém que sabe quem é em Deus. Mas ele é o príncipe das trevas, porque o principal trabalho dele é manter as pessoas na ignorância. Por isso é que ele ama a religião. Satanás é apaixonado pela religião, porque quando as pessoas estão sedentas por Deus, aonde elas vão? Numa igreja. E quando ela encontra um ambiente religioso, Satanás fala assim: agora ela não sai daqui, ela acha que descobriu Deus, mas ela está presa na religião. Satanás ama a religião, porque ele prende as pessoas na ignorância. Cristo não veio implantar uma religião, ele veio implantar um reino. E o reino de Deus é um reino de luz, é um reino de conhecimento. Por isso que ele dissipa as trevas, ele dissipa a ignorância. O inimigo ama uma igreja almática. O inimigo ama uma igreja que pula, dança, mas não tem conhecimento e não tem propósito. Nós podemos pular, nós devemos dançar, nós devemos nos alegrar, mas precisamos ter propósito em tudo que fazemos. Nós temos entendimento e conhecimento. Nós temos lucidez, que a origem dessa palavra é luz no entendimento. Porque nós sabemos quem somos em Deus. Quando uma instituição religiosa, eu nem vou falar igreja, uma instituição religiosa fica tentando buscar métodos prontos, que deram certo em outro lugar para copiar, isso pode dar certo para aumentar o número de ignorantes, mas não de filhos. Preste atenção no que eu estou te falando. Quando você vê pessoas replicando métodos, isso funcionou lá, G47, 3 passos para não sei o que, vamos replicar aqui na igreja, que vai dar certo. Dá certo mesmo, você enche de ignorantes, mas você não produz filhos. Porque os métodos, eles servem para replicar pessoas igual robô, igual linha de produção. Mas se você quiser gerar filhos, se você quiser manifestar o que é a igreja, o que é a eclésia, você tem que gastar tempo um a um. Porque a igreja não é show, não é lugar para espetáculo, é um hospital que cuida individualmente da necessidade de cada pessoa. Eu creio e vivo paternidade, mas eu não acredito que eu possa ser pai de 500, 200, de 1000 pessoas. Eu não posso ser pai de multidões. Esse título só Abraão recebeu, mas a gente vai chegar nele, porque existe um contexto porque ele foi chamado de pai de multidões. A paternidade que Deus quer estabelecer através da minha vida, através da tua vida, é um número de filhos que você possa cuidar e imprimir neles o caráter de Cristo. Agora eu creio que nós podemos ser fonte de inspiração para muitas pessoas. Isso é mentoreamento espiritual, não paternidade. Eu posso ser mentor de muitas pessoas, eu posso inspirar muitas pessoas, mas para paternidade eu preciso ter tempo para caminhar junto, para cuidar, para conhecer o coração. Porque a igreja não é um lugar de tratar bando. A igreja não é um curral, um aprisco cheio de ovelhas. A igreja é uma casa de filhos. Durante muito tempo o diabo prendeu as pessoas na ignorância de que elas são ovelhas.
Porque a ovelha é o animal mais ignorante, que anda sozinho, que tem medo de tudo sobre a face da terra. Um animal assustado, burro. E é assim que o diabo quer que você pense que você é uma ovelhinha de Jesus. Não, você é filho de leão. Aleluia. Você não é ovelhinha. Filho de leão não é ovelha. Aleluia. Eu vou repetir essa frase que eu achei que ficou muito forte. E não foi a da ovelha, foi a anterior que eu estou lendo aqui. Às vezes Deus fala as coisas comigo e eu só vou anotando, né? Eu vou fazendo o download. Falo, peraí, Senhor, que eu estou anotando. E depois, quando eu leio, eu falo assim: caramba, isso aqui ficou forte. As pessoas ou líderes que buscam métodos prontos que deram certo em outro lugar para copiar, pode até dar certo para aumentar o número de ignorantes, mas não de filhos. Os filhos são pessoas que são cuidadas individualmente, sabe? O maior desafio, nós temos feito reuniões atrás de reuniões nesse final de ano, com o apóstolo Hélio, com a diretoria da igreja, buscando em Deus direção para o ano que vem. E você sabe qual que é o maior desafio nosso? É que a nossa inspiração vem do Espírito Santo. A gente precisa ouvir a voz dele para tudo que a gente vai fazer. Nós não fomos chamados para copiar e replicar métodos, porque nós não estamos tratando com robôs nem com linha de produção, nós estamos cuidando de filhos. E Deus nos chamou para cuidar de cada um de vocês individualmente. E como que nós conseguimos cuidar de cada uma das pessoas dessa casa individualmente? Só se a gente conseguir reproduzir filhos que pensem com a mesma mentalidade do pai. Olha para quem está do teu lado e fala assim: mais filhos. Nós precisamos produzir mais filhos. Sabe por que essa igreja é uma igreja de filhos? Porque quando as pessoas chegarem nesse lugar e o número de pessoas continuarem a crescer nesse lugar, elas precisam continuar sendo tratadas individualmente. O nosso desafio não é crescer e continuar cuidando de cada pessoa individualmente. Senão nós vamos replicar mais do mesmo. E Deus não nos chamou para fazer mais do mesmo. Deus nos chamou para ouvir a sua voz e reproduzir o sonho de Deus sobre a face da terra. O sonho de Deus são pessoas sendo cuidadas. A mente de Deus, o coração de Deus bate por isso. Porque você não é fruto do acaso. E da mesma maneira que Deus teve o trabalho de fazer cada detalhe do teu corpo, da tua mente, da tua maneira de pensar, Deus escreveu a tua história com tanto cuidado, que Ele confiou a nós como eclésia a responsabilidade de cuidar da tua vida dentro da tua individualidade. Nós não podemos tratar ninguém como um número ou parte de um bando, porque você é precioso demais para Deus, para não ser tratado individualmente. Deus conhece a tua história, Deus sabe do teu nascimento, Deus sabe do teu deitar e do teu levantar, Deus sabe aquilo que você quer falar antes que chegue à tua boca. Se Deus conhece assim a tua vida, a cada detalhe, você acha que o que Ele tem para nós como igreja é algo diferente disso, meu irmão? Você consegue entender a mente de Deus? Você consegue perceber que a igreja caminha em ignorância, porque a igreja não consegue captar a mente de Deus? Está mais preocupada em produzir números, em expandir congregação como se fosse franquia gospel. Vamos abrir mais uma franquia em lugar de tal, vai crescer. Não é esse, a mente de Deus não é essa. Se você abrir os teus olhos espirituais, você vai chorar para a realidade da igreja hoje. Tem gente que está feliz porque estatisticamente nós temos mais de 50% da população. Meu irmão, não se iluda. Esses números, grande percentual deles são de pessoas religiosas que não conhecem a mente de Deus. Precisam ser libertas, precisam ser desintoxicadas da religião. Se você não entende como algo funciona, você nunca vai saber usar, incluindo a sua própria vida. Se você não entende como a vida funciona, você não vai saber colocá-la em prática. Nós temos trabalhado muito com libertação nessa casa.
Camila comandando a libertação das mulheres, Paulo Ricardo, eu mais ativo na área dos homens. E é muito interessante como tem ocorrido a maioria das libertações que fazemos. Normalmente eu me sento, algumas pessoas que estão aqui já passaram libertação comigo. Eu paraliso qualquer ação de Satanás e falo: você não vai fazer graça, você não vai pular, você não vai gritar, você não vai espernear. E eu quero falar com o meu irmão com a mente lúcida. E a libertação, ela se torna um processo diferente quando você consegue manifestar a luz nas trevas. E o que é manifestar a luz nas trevas? Por que a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Porque a verdade liberta a pessoa da ignorância. Porque a luz, ela dissipa as trevas, porque a luz é o conhecimento que dissipa a ignorância. Quando você consegue trazer a revelação da palavra de Deus em cada realidade que a pessoa passou ao longo da sua vida, ela é liberta. Quando você manifesta e mostra para a pessoa que Cristo esteve presente em cada momento da vida dela, ela é liberta. Satanás tem que fugir correndo, e tem vezes que a gente não precisa nem ter o trabalho de pôr a mão e falar: sai. Ele já saiu faz tempo, porque ele não suporta a luz da verdade e do conhecimento. Essas guerras infindáveis de trazer a pessoa à frente, colocar a mão na cabeça e ficar lutando com o diabo, é pura falta de conhecimento. E eu não estou falando que isso não aconteça, tem exceções. Tem pessoa que chega endemoniada até o dente, daí você tem que ficar. Mas na maioria das vezes, quando você vai manifestando a verdade da palavra de Deus, ela tem que ser liberta. Nós precisamos entender a autoridade que foi delegada a nós como igreja. Amém? Eu não desprezo os ardis do inferno, não é isso. Mas eu não posso maximizar uma coisa que Jesus colocou debaixo dos seus pés. Essa semana eu falei por 3 vezes nas minhas orações com o Senhor. Eu falei: Senhor, como a igreja está doente. E na terceira vez o Espírito Santo me repreendeu e falou: não, a igreja não está doente, ela está em trevas. Não usa mais essa palavra. A igreja não está doente. E eu falei: mas por que o Senhor está me repreendendo? Porque o conhecimento equivocado é desconhecimento. Se você achar que ela está doente, você vai tratar de um jeito. Se você entender que ela está em trevas, você vai tratar de outro. Ela está em trevas, você precisa trazer conhecimento, fundamento apostólico, revelação da palavra, porque elas desconhecem quem eu sou. Quem não sabe como Deus pensa não faz o que Ele faria. Quem não sabe o que Deus pensa não pode manifestar o que Ele gostaria que manifestasse. Por isso se prendem a métodos. Não podem ser guiados pelo Espírito Santo, porque não conseguem ouvir sua voz. Estão presos nos seus sistemas e nas suas liturgias. E às vezes a liturgia se torna tão forte que o Espírito Santo tem que pedir licença para sair da igreja. Fala: Espírito Santo, não bagunça o culto aqui hoje não. Essa história de palavra profética eu não concordo. Então vamos tirar a palavra profética da igreja porque o irmão não concorda. Meu irmão, você concordando ou não, vai ter palavra profética, porque a palavra profética é algo que nasceu no espírito e não no coração do homem. Jesus é a própria profecia. Isso faz parte da igreja. Igreja é o lugar onde Deus escolhe os que não são, para transformar nos seus representantes na sua equipe de governo. Ele fala assim: eu vou levantar esses caras aí que todo mundo acha que não vale nada, para ser minha equipe de governo. Porque primeiro ele consegue ver o que ninguém vê em nós. E segundo, a Bíblia fala que ele veio para aqueles que são doentes, porque aqueles que acham que são não tem espaço para Jesus. Então, meu irmão, não tenha dificuldade de reconhecer as suas dificuldades e as suas mazelas e falar assim: cara, se não fosse Jesus, o que seria da minha vida? Eu não sei você, mas eu não seria nada. Porque tudo que eu tenho e sou vem dele. E por isso todas as vezes que nós conseguimos compreender isso, fica muito mais fácil compreender a vida. Nós não somos donos de nada. Nós somos administradores, somos mordomos, tomamos conta temporariamente de algo que pertence a Ele. Amém? E quando nós tratamos as mazelas das pessoas,
nós estamos sarando a terra. A transformação do mundo passa pela transformação de cada indivíduo. Você acha que nós vamos transformar o mundo como igreja como? Fazendo uma revolução gospel? Fazendo marcha na rua? Levantando bandeira? Bancada evangélica no congresso? Você acha que é assim que transforma o mundo? Você pega alguém que está dentro da igreja e coloca na bancada evangélica. Se essa pessoa não tiver sido transformada individualmente, vai fazer a gente passar vergonha e não vai produzir transformação. Então, quando nós falamos em transformação do mundo, cabeção, você que às vezes nos assiste e nos critica, a gente está falando da transformação do indivíduo, porque quando você transforma o indivíduo, você está transformando o mundo, e esse é o papel da igreja. Nós manifestamos governo quando nós manifestamos uma transformação que é individual, ela se torna coletiva, porque não tem como ser detida pelo mundo, nem pelos homens, nem pelo inferno, porque as portas do inferno não podem suportar o poder que está sobre a igreja. Você sabe o que essa palavra diz? Deixa eu te explicar, porque senão você não consegue entender a mente de Cristo. A palavra diz que as portas do inferno, o inferno é um lugar que tem porta, não pode prevalecer sobre a igreja. Sabe por que isso? Porque o inferno sabe do poder que está sobre a minha e sobre a tua vida. A igreja não tem porta, o inferno tem. Satanás fez o fechadinho dele lá, bem fechadinho, porque ele falou assim: o dia que a igreja tiver o entendimento de quem eles são, eles vão fazer o que o Senhor delas já fez comigo. Eles vão entrar aqui e vão pisar na minha cabeça. Então, deixa eu me fechar aqui bem fechadinho. É assim que o inferno vê a igreja, morrendo de medo. Eles fizeram uma fortaleza, com medo da gente invadir lá. Eles não podem invadir a igreja, mas nós podemos invadir lá dentro e destruir as obras do inferno. E todas as vezes que nós pegamos cada pessoa e libertamos da ignorância, e libertamos da religião, e libertamos da escravidão mental, nós estamos saqueando o inferno de forma individual, que se torna coletiva, porque a junção de cada pessoa transformada é o que Deus chama de igreja, de eclésia. Pessoas com mente de governo, restauradas na sua identidade e aptas a transformar o mundo. Por que você acha que Jesus gastou tempo na vida dele com 12 pessoas? Se a transformação da igreja fosse uma transformação radical, ele dava mais atenção às multidões do que ele deu aos 12. Não, meu irmão, não se engane. O trabalho que nós fazemos hoje é o trabalho de quem conhece a mente de Deus. Tratar as pessoas individualmente, é assim que Deus pensa. Mas isso não tem muito valor para a igreja hoje, instituição religiosa, porque elas estão mais preocupadas em ampliar suas franquias, espalhar suas franquias, em espalhar uma liderança, ainda que essa liderança ainda não esteja pronta e nem conheça a mente de Deus. Nós precisamos conhecer a mente de Deus. Repita comigo: eu preciso saber o que passa na mente de Deus, o que Deus pensa, o que Ele gosta, o que Ele não gosta, o que Ele faria no meu lugar, o que Ele não faria no meu lugar. Você entende isso? Quando a igreja desconhece a mente de Cristo, ela desconhece o seu propósito. Conhecer como Deus pensa é libertador. Nós não temos tempo hoje. Isso poderia ser uma palavra daquelas que vem palavra conhecendo a mente de Deus 1, conhecendo a mente de Deus 2, conhecendo a mente de Deus 3. Ela poderia continuar nos próximos episódios. Mas eu quero me deter em alguns pontos de conhecer a mente de Deus. Um dos pontos que são interessantes de conhecer a mente de Deus é que ela restaura a nossa identidade de filho. Como eu falei para vocês, em João 15,16 diz assim: não me escolheste vós a mim, mas eu o escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Por que tudo que eu pedi ao Pai em meu nome Ele te concede?
porque Ele te escolheu, Ele te deu autoridade, Ele delegou, e Ele comprou para você a identidade de filho. Por isso Ele passou na cruz de ser o unigênito para ser o primogênito. Ele era o único filho de Deus, e Ele conseguiu na cruz conquistar a condição de filho para todos nós, se tornou o primogênito de muitos outros que herdaram através dele a mesma condição de filho. Então, quando você conhece a mente de Deus, você consegue entender essa condição que foi conquistada. Esse princípio de eclésia que o rei escolhe individualmente. Você não é fruto do acaso, você foi escolhido a dedo por Deus. Pode ser que você esteja dormindo, pode ser que você ainda não tenha entendido, pode ser que a tua mente ainda esteja num delay de tempo. Ai, quando a minha hora vai chegar? Já chegou, meu irmão, já chegou faz tempo. Deus está querendo te ativar hoje. Acorda para a tua vida. Você foi escolhido por Deus para cumprir um propósito. Outro ponto interessante: aquele que conhece a mente de Deus não luta mais com o pecado, meu irmão. 1 João 5,18: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Como assim, apóstolo? Não peca. O que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Meu irmão, o pecado não pode ser mais a briga da tua vida. A nossa briga é para manifestar o governo de Deus, é libertar pessoas, é transformar a vida. Você vê pessoas que estão há 10, 15, 20 anos lutando contra a pornografia, lutando com o adultério, lutando ainda, ai, me escapou um palavrão. Pelo amor de Deus, você não conhece a mente de Deus, você não recebeu a mente de Cristo, você não nasceu da água e do Espírito. Quando Jesus conversou com Nicodemos, ele falou assim: meu filho, você precisa nascer de novo para você entender o reino, sua mente está muito terrena. Mas como assim? Eu tenho que entrar na barriga da minha mãe? Não, cabeção, nascer de novo, para você poder ver o reino. Ah, para ver o reino e se você quiser mergulhar no reino, tem que nascer da água do Espírito. Tinha duas condições. Tem uma igreja que vê o reino e não compreende, e tem uma igreja que mergulha e vive o reino de Deus. Pode ser que você esteja hoje aqui como Nicodemos, está vendo o reino de fora, fala de reino, tem linguajar do reino, tem trejeito de reino, mas não mergulhou no reino, você só está vendo ele de longe. Porque se você entrar no reino, a tua luta contra o pecado acaba. O pecado passa a não ser mais uma prática na sua vida. Ele pode se tornar um acidente de percurso. Opa, dei uma trupicada aqui. Agora, todo dia trupica? Todo dia? Tem gente que a oração do cara já virou uma reza. Senhor, perdoa meus pecados de hoje. Como perdoa meus pecados de hoje? Daí chega amanhã, Senhor, me perdoa de novo desse pecado. Opa, Senhor, perdoa. Ai, minha mente, se eu olhar, ai, não posso olhar. Cara, que tipo de evangelho nós estamos vivendo? Que tipo de igreja nós somos? Irmãozinho andando na rua que passa uma menina, o cara já dá aquela virada. Aqueles que são espirituais, eles pensam nas coisas do alto. Os que são terreno estão presos às coisas daqui. Você sabe, eu não tenho paciência para conversar com muito crente. Eu não tenho paciência para o tipo de conversa de algumas pessoas. Quando é do mundo, você já vai com o estômago preparado, né? Agora quando é crente, com um papinho furado, piadinha sem graça, não sabe, não fala nada de espírito, nada de Deus. É gostoso conversar com gente de reino. O cara vai lá, mexe, embrulha aqui, daí você fala aqui, mexe lá, e o negócio vai assim. Agora tem pessoas que não conseguem trocar meia dúzia de palavras de nenhum assunto espiritual. Aonde está a tua mente, meu irmão? O que você pensa todo dia? Se você conhece a mente de Deus, você se apaixona pelo jeito dele pensar. Você vibra em falar das coisas dele. E sabe, e tem pessoas que você vê que são verdadeiros depósitos para você lançar. Você começa a falar, o cara vibra, daí você fala assim: é nesse mesmo que eu vou lançar. Daí você vai falando, vai despejando, e daí tem gente que vai comendo, vai se alimentando, daí dá gosto. Daí o cara vai provocando a palavra em você e vai fluindo. Agora tem gente que você lança uma palavra, Ah, esquece, vai.
Não entende. Levanta sua mão. Fala assim: eu preciso da mente de Cristo. Eu preciso pensar espiritualmente. Outro ponto. Aquele que vem de cima, João 3,31. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. João 3,34. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque a ele dá o Espírito sem limitações. Cara, isso é tremendo. Existe uma linhagem terrena e uma celestial. Um povo que fala a língua do céu e um povo que fala a língua da terra. O povo que fala a língua do céu é enviado do céu. O povo que fala a língua da terra está preso na terra. Como que pode se dizer igreja com uma mente tão presa ao natural? O nosso falar é um reflexo da nossa mudança. Se você não mudou o teu falar, é porque você ainda não mudou. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Você sabe da transformação de uma pessoa por aquilo que ela fala. Tem pessoas que têm cara de transformado, tem jeito de transformado, mas quando abre a boca, o cara tropeça nas palavras, dá bote. Ignorante, mal educado, solta palavrão, fala besteira, só pensa em dinheiro, só pensa em si mesmo, orgulhoso, soberbo, ganancioso. E como que você sabe disso? Através do que fala. Pessoas que são vazias, pessoas que se tornaram escravas da imagem. Mulheres só sabem falar de roupa, só sabem falar de plástica, só sabem falar de cabelo, só sabem falar de bobeira. Há problema falar dessas coisas? Lógico que não, né? Esses dias estavam falando que o homem tem uma caixa do vazio, que você para e fica pensando nada, né? É lógico que a gente tem tempo para isso. Eu não estou falando que você é o tempo inteiro falando: Senhor, irmão, e aí você chega na minha casa, eu estou falando salmos e profetizando o dia inteiro com minha filha. Não é isso. Mas eu estou falando que quando você para, quando você, amanhã você vai trazer uma palavra no culto, ou na oração da manhã, você pode, não me preparei, me dá 3 dias para eu orar, para eu pregar. Quê? Você é um filho de Deus, tem a mente de Cristo, caminha com o Espírito Santo, precisa de 3 dias para pensar em alguma coisa, para falar da parte de Deus? Ou faz uma oração, ou você ora por... E eu orar? A oração não é uma prática diária na sua vida? Quantos aqui têm a mente de Deus? Não mente, irmão. Todos que têm a mente de Deus, eu vou chamar para fazer uma oração e profetizar aqui à frente. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que hoje aconteceu isso. Eu estava preparando a palavra e falei para o pastor Hélio: vou falar sobre a mente de Deus. Daí ele me chamou e falou assim: cara, eu estou ouvindo um negócio assim. Daí eu falei outro negócio assim. Daí ele falou, e daí quando eu vi, a gente ficou passando, trocando um montão de palavras assim, ó. Então essa aqui tem uma participação de apóstolo Hélio Sierra. Porque há uma promessa feita a Abraão com relação à sua descendência. Gênesis 13:16. Agora eu ainda tenho mais 1 hora com relação àquilo que a gente combinou no começo do culto, hein? Gênesis 13:16. E farei da tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Amém? Preste atenção comigo que essa parte aqui é legal. E a gente já está caminhando por fim. Depois, Gênesis 15:5. Então levou Abraão afora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Opa! Deus fala com Abraão assim: olha para o pó da terra, assim será a tua descendência. Daí ele fala assim: olha para as estrelas do céu, assim será a tua descendência. O que Deus estava falando para Abraão?
Abraão ia ter 2 tipos de descendência: uma descendência terrena e uma descendência espiritual. Uma descendência como o pó da terra e uma descendência como as estrelas do céu. Qual que é a alimentação de serpente que Gênesis fala? Pó da terra. A descendência terrena de Abraão é um símbolo do que foi Israel. Uma descendência terrena que se perdeu, que se corrompeu na religião e não conseguiu reconhecer o Messias. Há uma descendência que é celestial. Serpente consegue comer estrela? Não, meu irmão. Repita comigo: eu e você fazemos parte do plano do governo de Deus, de ser luz em meio às trevas, de ser estrela na escuridão. Nós somos a descendência espiritual de Abraão. Amém? A descendência terrena são os judeus, a descendência espiritual é a igreja. Agora, tem uma coisa mais legal ainda isso. Eu me lembro quando eu dei a aula do Efatá sobre Gálatas. Você quer conhecer mais a mente de Deus? Estude a mente de Deus, faça Efatá também. Propaganda, né? Gálatas capítulo 3, versículos do 6 ao 9. Esse texto é demais, porque fala de Abraão. Considerem o exemplo de Abraão. O que Deus está falando para a gente aqui? Novo Testamento, carta de Paulo aos Gálatas. Olha, preste atenção na analogia com Abraão. Olha a historinha de Abraão que vai ser importante para a tua vida. É isso que Paulo está falando. Ele creu em Deus, isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé são filhos de Abraão. Ou seja, descendência espiritual. Os que são da fé são filhos de Abraão. Aquela promessa lá, serão como as estrelas do céu, é nós. Fala, olha para quem está falando assim, é nós, mano. Fala aí. Continuando aqui, prevendo a escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. O que são as boas novas? O que são as boas novas? O evangelho de Cristo. Por meio de vocês todas as nações serão abençoadas. Calma aí. Prevendo a escritura que Deus justificaria pela fé aos gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Eu já falei sobre isso aqui, mas aqui isso mexe comigo. Assim os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, um homem de fé. Cara, Abraão foi um cara interessante. Deus fez a ele uma promessa de 2 descendências, uma como o pó da terra e uma como as estrelas do céu. Uma terrena, outra espiritual. Uma os judeus, outra a igreja. E Deus resolveu fazer um ato profético com Abraão. Deus falou assim: me entrega o teu filho, o teu único filho. E Abraão não titubeou, cara. Abraão pegou Isaac e foi lá. E quando ele foi, era só para eu saber como estava o teu coração. E eu queria fazer um ato profético. Eu queria manifestar aqui no Antigo Testamento, simbolicamente, o que eu vou fazer para o meu filho, através do meu filho. E você fez aqui o que eu vou fazer lá, porque essa descendência que eu estou te mostrando aqui vai nascer lá. E como você teve coragem de fazer isso, eu vou te fazer uma coisa: eu vou te revelar o que vai acontecer lá. A primeira pessoa que leu o evangelho foi Abraão no Antigo Testamento. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você hoje? Quando nós conhecemos a mente de Deus, estamos dispostos a compartilhar com Ele esse nível de intimidade. Ele revela para a gente aquilo que ninguém viu. Ele revela para a gente antes aquilo que vai acontecer. Ele nos mostra e compartilha, porque a palavra de Deus diz que Ele sempre, antes de fazer algo, Ele revela aos seus filhos, os profetas. Quantos aqui são proféticos nesse lugar? Nós somos uma igreja profética. Nós temos que captar a mente de Deus, porque se nós conseguimos captar a mente de Deus, nós conseguimos ser pioneiros. E o pioneiro sempre vai pagar um preço, porque as pessoas não vão entender o que eles estão falando agora, mas um dia, não é que aquilo que eles falavam tinha razão?
Que essa história era apostólica e profética? Eu ouvia isso 10 anos atrás. Hoje tem um montão de igreja entendendo o que é apostólica e profética. Quem consegue ouvir a mente de Deus paga sempre um mico momentâneo, né? O quê? Matar meu filho? Que loucura! Isso os ímpios fazem, isso os caras que oferecem seus filhos a Moloque fazem. Não, mas o senhor está pedindo, vamos lá. Lá na frente, quando ele faz isso, eu vou te mostrar a descendência que eu estou produzindo para você. Eu vou mostrar para você o meu filho, o que eu vou fazer lá na frente, o que Deus revelou o plano dele a Abraão, pela disposição de Abraão teve de entregar e obedecer. A igreja é o sonho de Deus revelado desde os séculos passados a Abraão, pela disposição dele ter entregue pela fé seu filho. Quando Abraão teve a disposição de entregar Isaac, ele acessou a revelação da igreja em Cristo. Quando você tem disposição, preste atenção nisso, quando você tem disposição de matar os seus sonhos e entregá-los a Deus, Deus te dá acesso aos dele. Quando você entrega os teus, ele dá acesso a você aos dele. A sua mente, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não desceu ao coração do homem, Deus te dá acesso quando você entrega os teus sonhos a ele. Nossa, isso é muito forte. A palavra que eu comecei a ler no início como base para a gente foi qual? 2 Coríntios, capítulo 2, se você não se lembra. 1 Coríntios, foi isso que eu disse, eu falei 1 Coríntios, capítulo 2, versículos do 11 ao 16. Vamos ver o que diz o contexto que está falando da mente de Deus no versículo 9. Versículo 9 de 1 Coríntios que está falando da mente de Deus. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Só que quando a gente lê isso aqui isolado, fica assim, nossa, as coisas que o olho não viu, não ouviu. Quem são os que o amam? São aqueles que estão dispostos a matar os seus sonhos para viver os sonhos de Deus. Essa classe de pessoas, as coisas que os olhos não viram, o ouvido não ouviram, as pessoas têm a gente abre a portinha da mente, do secreto de Deus, quando a gente se dispõe a se entregar totalmente a Ele. Foi o que aconteceu com Abraão. O nível de entrega de Abraão deu acesso a Ele a algo que hoje, 2000 anos depois de Jesus ter vindo, tem gente que ainda não conhece a mente dele. Abraão conseguiu alcançar essa revelação lá atrás, devido ao seu nível de entrega pessoal. Sabe por que você não consegue compreender a mente de Deus? Por que você só puxa da Bíblia aquilo que te interessa? Porque você não tem disposição de se entregar por inteiro, porque você não tem disposição de se entregar por completo. Você tem, em vez de ter uma Bíblia em casa, você tem as caixinhas das preciosas promessas. O que Deus tira para mim hoje? Aleluia! Vai ler horóscopo, meu irmão, é melhor. Para você conhecer a mente de Deus, você tem que ter disposição a entregar a tua vida. Você tem que ter disposição a matar a tua carne. Você tem que ter disposição de mudar de vida. Se vivia no homossexualismo, não vive mais. Se vivia no roubo, não vive mais. Se mentia, não mente mais. Se falava mal do irmão, não fala mais. Se não tinha coragem para pedir perdão, agora tem. Porque quando nós vamos nos entregando, quando nós vamos rompendo com a vaidade, com o orgulho, com a nossa mentalidade, quando nós entregamos o nosso sonho e falamos, está tudo aí, Senhor. Ele falou, opa, agora está ficando bom. Vem cá, deixa eu compartilhar os meus com você. E vou te dizer mais, você vai ter parte neles. Você vai me ajudar a fazer eles. E quando você vê, os sonhos deles se tornam muito mais fortes que os teus. Os sonhos deles se encontram com o teu. Porque Deus não arranca nada de ninguém. Quando Deus fala para Abraão assim, me dá Isaac, e Deus deu, vamos conhecer a mente de Deus. O que ele fez? Ele não só deu acesso à mente dele a Abraão, como ele devolveu Isaac. E cumpriu através de Isaac a promessa. Sabe, tem gente que eu estou falando aqui que já está com o coração assim, ai,
vou ter que entregar, meu irmão. Se você tem medo de entregar para Deus, é que você não conhece a mente dele. Entrega, se lança, se joga, porque tudo que você dá para ele devolve melhor. Ele devolve melhor, ele devolve maior, ele devolve mais forte, ele incrementa, ele prospera, ele multiplica. Ele é Deus, ele é Senhor. Aleluia. Filipenses capítulo 2, versículos 13 ao 15. E eu já vou acabar. Filipenses 2, do 13 ao 15. Pois é Deus que efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Aqui, nessa palavra, Deus estava cumprindo o que Ele prometeu a Abraão quase 8.000 anos antes. Ele estava falando aqui: olha, eu vou te dar uma descendência que vai ser como as estrelas do céu. Essa descendência é essa aqui que Paulo escreve aos Filipenses: uma geração irrepreensível, filhos de Deus inculpáveis, no meio de um povo corrompido e depravado, mas nós como igreja seguimos brilhando como estrelas no universo, porque somos descendentes de Abraão, porque estamos aliançados no mesmo pacto de fé. Nós não estamos presos nesse mundo, nossos pensamentos não são terrenos, a nossa mente está no céu, a nossa mente é celestial. Nós carregamos o Espírito de Deus, nós temos a mente de Cristo. Essa linhagem espiritual de Abraão está refletida em nós. Nós e todos aqueles que estão dispostos a buscarem a mente de Cristo, filhos de Deus inculpáveis. Para essa igreja, tanto o querer como o realizar pertencem a Ele. Sabe, e quando nós escrevíamos, e quando eu escrevi essa palavra, eu falava isso com o apóstolo L, nós falávamos do conceito do que é um sonho. O sonho é uma ideia que ainda não foi manifesta. O sonho é um pensamento que ainda não se tornou realidade. Quando nós declaramos que nós somos o sonho de Deus, nós estamos declarando: nós somos um povo que conhece a mente de Deus. Se nós queremos manifestar o sonho de Deus sobre a face da terra, nós precisamos conhecer a mente do Deus, desse Deus que sonhou com uma igreja, com esse modelo de igreja, desse modelo de igreja que não está preso no desconhecimento, que não está em trevas, que não está vivendo mais na Idade Média, pelo amor de Deus. Que a luz do conhecimento que é Cristo chegou, que arrancou as pessoas da religião, que você não precisa mais ficar lutando contra o pecado, meu irmão, que você consegue pensar igual a Cristo, que você consegue, quando você leva um tapa, dar outra face, que você consegue, quando te tomam a tua capa, entregar a túnica, porque na tua mente funciona o que Cristo faria no meu lugar, e você consegue fazer exatamente o que Ele faria. É isso que o Espírito Santo quer produzir na minha e na tua vida nessa noite, levar você a ter fome por conhecer a sua mente mais do que a sua mão, ter desespero por saber como Ele pensa e não o que Ele pode fazer por você. Se coloque de pé.